Boa tarde, você viu aí que nós já decolamos e você está a bordo de mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda São José do Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo também, por que não? Nosso programa também é transmitido ao vivo pelo Facebook. Entrando na página do Facebook e acessando a página da TV Rio Preto no Facebook, você pode assistir o nosso programa, mais do que assistir, pode interagir conosco, enviar perguntas para os nossos entrevistados, fazer críticas, observações, o que você quiser fazer. E, aliás, a gente sempre estimula você a estar interagindo conosco aqui na Opinião Cidade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre educação, sobre um evento muito importante que comemorado ontem em São José do Rio Preto, os 60 anos do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, o IBILCE. Na verdade, os 60 anos a contar de toda a história, inicialmente da FAF, e desde 1976 transformado em IBILCE, como de um instituto isolado, transformado na Universidade da Unesp, né? Um campus da Unesp, entre vários do estado de São Paulo. E nós estamos recebendo aqui no Opinião Cidade hoje a professora Maria Tercília Azeredo, que é diretora do IBILCE em São José do Rio Preto. Professora, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Parabéns por mais essa efeméride, né? Por mais essa data importante, o aniversário da instituição. Eu queria começar o programa um pouquinho diferente. Ao invés de falar sobre os 60 anos do IBILCE, sobre o aniversário da instituição, eu queria falar sobre a sua trajetória dentro da universidade. Eu sei que a senhora é uma ibilciana, é uma unespiana, né? Começou lá, estudou lá, se graduou lá, fez tudo lá e hoje é diretora do IBILCE. Fala um pouquinho sobre como é que foi essa trajetória, professora, e muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, agradeço bastante essa oportunidade de estar aqui no programa, divulgando a nossa história, que é uma história muito rica. E agradeço a pergunta sobre a minha trajetória. Realmente eu tenho bastante orgulho de ser ibilciana, unespiana, durante mais de 4 décadas eu acompanho essa história. Na verdade, a minha história ainda começou na infância. Na infância eu era sou riopretense e eu já tinha muito interesse em estudar lá, né, no curso de História Natural. E a partir do vestibular, né, eu ingressei em 1974 na antiga FAF, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Que já era lá no Jardim Nazaré? Não, nessa época era na Rua General Glicério, onde hoje é a Secretaria Municipal Estadual, né, de Educação. E, então, nessa época, eu ingressei como aluna de graduação de 1974 a 77 e eu tive, né, a felicidade histórica de ajudar e acompanhar a mudança daquele prédio para o atual prédio, que é lá no Jardim Nazaré. Que era o prédio do antigo, que foi construído para o seminário diocesano da Igreja Católica. Foi construído para ser um seminário que, na verdade, depois foi vendido para o Estado, né? E hoje nós ocupamos, desde 74, ocupamos aquele prédio. E naquela época, eu me lembro que eu e minha turma, nós ajudamos a levar os microscópios para a instituição. E foi um início muito difícil, né? Porque lá era muito longe, era completamente longe da cidade. Hoje é totalmente inserido na cidade. Sem dúvida. E nós não tínhamos laboratórios, mas a alegria de mudar para uma instituição tão grande, uma característica de uma universidade europeia, foi tão grande que nós não nos preocupávamos com os problemas que a gente estava enfrentando. E eu fiz minha graduação de 74 a 77. Após, eu trabalhei aqui na cidade mesmo, em laboratório de análises clínicas, dei aulas no ensino médio, dei aula no ensino fundamental na época, e depois fui fazer meu mestrado na Unicamp. Somente depois, em 83, é que eu tive a honra de ser contratada na universidade aqui em São José do Rio Preto. Aí já ingressou na carreira acadêmica, não é? Ingressei, já tinha ingressado lá na Unicamp como docente, mas depois eu vim para cá, que era meu sonho realmente, até por laços familiares, de ficar aqui em São José do Rio Preto. E a partir daí fiz toda a minha carreira acadêmica. Terminei o doutorado, lá mesmo na Unesp, fiz a livre docência e obtive o título de titular, né? Sou titular em Biologia do Núcleo. Então, minha área é Biologia Celular, Biologia do Núcleo. E a partir daí, realizei atividade de extensão e chegou um ponto, em 2011, que após uma reflexão, eu aceitei o convite de ser vice-diretora, que foi formulado pelo professor José Roberto Ruggiero, que foi o ex-diretor, né, de 2011 a 2015. Certo. Ao término da minha gestão de vice-diretora, eu me senti encorajada
em realmente abraçar esse novo desafio de ser diretora. Eu me candidatei juntamente com o atual vice-diretor, professor Geraldo Nunes Silva, e estamos aí neste desafio de dirigir uma universidade imensa, né, um instituto aqui na nossa região, na nossa cidade, que por lá passam 4.000 pessoas diariamente. Vamos falar um pouco sobre esses números, professor. Como é o IBILSE hoje, o campus da Unesp hoje em São José do Rio Preto? Mais ou menos quantos cursos de graduação, cursos de pós-graduação, cursos de extensão universitária? Eu sei que é sempre muito importante a gente destacar isso, a pós-graduação e a extensão universitária, né? Que aproxima muito o Instituto da comunidade de São José do Rio Preto, não é isso mesmo? Sim. E essa é a ideia, não é? Hoje eu posso dizer que nós somos um dos campos mais complexos de toda a Unesp. Então, só recordando, a Unesp está em 24 cidades paulistas, e nessas 24 cidades paulistas nós podemos ter uma unidade ou mais. Então, tem cidades que têm mais do que uma unidade. E nós aqui em São José do Rio Preto só temos uma única unidade, mas bastante complexa, com as 3 áreas do conhecimento: biológicas, humanas e exatas. E nós temos atualmente 11 cursos de graduação nessas 3 áreas, 12 programas de pós-graduação também nessas 3 áreas. Tanto os cursos de graduação quanto os programas de pós-graduação são super bem conceituados. Os programas de graduação, os cursos de graduação junto ao ENAD, muito bem conceituado, e os programas de pós-graduação junto à CAPES. A CAPES é o nosso órgão avaliador. E é um grande interesse do aluno de uma maneira geral, né? Quer dizer, os vestibulares do IBILSE atraem muita gente, é um dos mais elevados até do estado, em muitas carreiras. Sim, não é eu isso, posso professor? dizer que aquele antigo sonho dos riopretenses da década de 50, que era trazer uma universidade pública para São José do Rio Preto, hoje tornou-se uma realidade maravilhosa, porque nós não só atendemos jovens de São José do Rio Preto e região, como de diversos estados, eu posso dizer de todos os estados brasileiros, já tivemos alunos, e até alunos do exterior. Na formatura de 2017, nós tínhamos 85 alunos, dos 337 alunos formandos, 85 alunos eram de outros estados e 3 ou 4 de outros países, Guatemala, França, Venezuela e China. Tivemos uma aluna da China também. Então, posso dizer que hoje, além de ser conhecido nacionalmente, nós somos também reconhecidos internacionalmente. E os programas de pós-graduação também são muito concorridos, não é isso? Há muita gente que se interessa e procura as vagas, não é isso, professora? Procura ingressar nesses programas de pós-graduação aqui em São José do Rio Preto. É isso mesmo? Sim, os nossos docentes, que são os pesquisadores, eles têm os grupos de pesquisa com os alunos de graduação, já começa na graduação, os pós-graduandos, pós-doutorandos, e são grupos fortes que captam recursos junto às agências de fomento e também têm a oportunidade de fazer estágios no exterior. E isso torna os nossos cursos reconhecidos e de interesse para que outros jovens, né, recém-formados venham até aos nossos programas e tentem essas vagas. E são cursos muito reconhecidos nas 3 áreas. Professor, e essa atividade de extensão universitária? Gostaria que você explicasse para o nosso público que está nos assistindo em casa o que é exatamente. São cursos abertos, todo mundo pode participar, pode se inscrever e se candidatar, sem necessidade de ter uma qualificação prévia, né? Não tem que ter tido graduação ou coisa assim, né? Ele pode procurar, se interessar e realmente fazer um curso de extensão universitária. Eu gostaria até que a senhora desse alguns exemplos de cursos de extensão universitária que estejam ocorrendo nesse momento aí no IBILSE. Sim, nós temos vários cursos de extensão e programas de extensão universitária, todos voltados para a comunidade, né, de São José do Rio Preto e região. Os cursos de extensão nós são oferecidos semestralmente, então a pessoa que tem interesse tem que procurar o nosso site e realmente verificar quais cursos estão sendo oferecidos naquele semestre. Geralmente são cursos de línguas, nós temos inglês, italiano, francês, mandarim, que é o curso de chinês, com professora chinesa, né, que é o Instituto Confúcio, que tem esse vínculo com a nossa instituição. E temos também programas de extensão. Os programas, eu posso citar alguns, que é a Universidade Aberta à Terceira Idade. Então, na Universidade Aberta à Terceira Idade, nós oferecemos oficinas, cursos de línguas e inclusão digital para a clientela da terceira idade.
né? E essa clientela pode ser a partir de 45 anos, não precisa chegar aos 60 anos. Chegando à terceira idade, pode ser Não, antes. pode ser antes. Então, se a pessoa tiver... esse semestre, nós já iniciamos ontem, né, a chamada, e nós estamos organizando o conteúdo para a terceira idade. Então, logo nós teremos no nosso site também, que entrando no site do IBILSE, nós temos a terceira idade, e na terceira idade nós vamos ter a programação desse semestre. São geralmente também cursos de línguas, cursos de informática, oficinas as mais diversas, enfim, são cursos oferecidos para a comunidade. Quer dizer, eu ia dizer exatamente isso. O IBILSE hoje, o campus, é um espaço por onde passa, a senhora disse agora há pouco, 4.000 pessoas por dia circulam ali, atraídas pelos mais diversos interesses, etc., mas sempre o foco principal é as pessoas se aprimorarem, melhorarem, né? Serem nos cursos regulares, etc., melhorar os seus conhecimentos. E isso é muito bacana, né? Muito importante. A gente... Sim. Eu gostaria também de destacar os cursinhos pré-vestibulares, né? Por favor. Porque são voltados para a nossa comunidade, para os alunos oriundos da escola pública, aqueles alunos que não conseguem pagar um cursinho particular. Então, eles têm essa oportunidade. Nós oferecemos anualmente 300 vagas. Puxa vida. E nós temos um índice de aprovação muito grande. Esses alunos têm a oportunidade de ingressar numa escola pública, não só aqui em São José do Rio Preto, mas em qualquer outra unidade estadual ou até mesmo federal, e um alto índice de aprovação, então tem sido um sucesso. As aulas são coordenadas por professores do Departamento de Educação, e mais ministrada por alunos, por graduandos e pós-graduandos. Então, é uma atividade muito importante de extensão que nós oferecemos. É uma atividade de extensão também, né? Deve ter os cursos, os chamados cursos extensivos para vestibulares, aquele que dura o ano todo. É o ano todo. Isso é sim. muito bacana, né? Quer dizer, resumir num período de um ano, por exemplo, todo o conteúdo do ensino médio é realmente uma grande tarefa, uma tarefa importante e muito útil para a comunidade, muito útil para as pessoas, né, professor? Isso é muito legal. E é muito bom porque os nossos próprios alunos da graduação e da pós-graduação têm muito orgulho de fazer essa atividade. Claro. Então, eles se doam bastante para essas aulas e por isso que eu acho que é um sucesso. Professora, a gente já chegou a perguntar aqui, conversar aqui em outras vezes, que a senhora nos deu o prazer de estar aqui, sobre a posição hoje do campus São José do Rio Preto da Unesp em relação à política de cotas para ingresso na universidade. Como é que está isso hoje? Como é que é hoje? Quais são o limite de cota dentro do IBILSE? Isso é bom para a universidade? Não é? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Esse é um grande desafio que nós estamos tendo, né, e continuar oferecendo ensino de qualidade, público, gratuito, juntamente com a inclusão social. Mas eu acho muito importante a universidade ter aberto essas cotas, porque realmente uma das funções da universidade é incluir esses alunos oriundos de escola pública. Então, a partir de 2014, nós começamos paulatinamente a oferecer um número de vagas específicas para cotas, que na verdade a gente chama de sistema de reserva de vagas, para alunos que são oriundos da escola pública, mas têm o perfil que a gente chama de PPI. Pretos, pardos e indígenas. Tá. Isso tem sido feito em todas as unidades da Unesp. Não é só pela questão social, não é só pela renda, também tem a questão... Racial também. Nós temos 50% das vagas são para esses alunos oriundos das escolas públicas. Dentro desses 50%, hoje 35% é para o PPI, tá. né, que são esse sistema de cotas raciais. Isso vai aumentar? A tendência é ir aumentando? Como nós é que vamos ter, nós ainda não chegamos nos 50%, nós começamos com 18%, 20%, 35% e até 2018 nós teremos 50%. Então, 50% das nossas vagas serão destinadas a esses alunos. E eu acho que é um grande desafio, porque nós temos que acolher esses alunos e fazer com que eles permaneçam em São José do Rio Preto, porque muitos são de outras cidades. Isso. E chegando aqui, nossa cidade é uma cidade cara, pois né? E eles acaba têm que permanecer. Acaba gerando um problema colateral, né? Que é um problema social colateral, né? As pessoas têm que se manter aqui na cidade. Mas isso a própria universidade colabora também, né? Nós colaboramos, nós temos alguns auxílios. Uma bolsa de auxílio de permanência estudantil, nós temos auxílio alimentação, que é o subsídio de alimentação, nós temos o restaurante universitário que oferece refeições a um preço módico.
E temos, por exemplo, moradia. Isso, mas moradia. ainda é insuficiente. A moradia nós só temos 64 vagas. E a tendência é que a necessidade aumente cada vez mais. Então, o número de alunos que precisam dessas vagas na moradia é muito maior do que nós ofertamos. Até porque no curso de graduação, o aluno de fora tem que morar na cidade, morar em Rio Preto, porque o período de aulas é bem integral, extenso. Isso é integral. Integral. E muitos vêm de outros estados, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Nós já tivemos alunos do Amazonas. Então, nós temos que acolher esses alunos e fazer com que eles permaneçam, para a nossa taxa de evasão não ficar alta. Né? Como é que é essa questão da taxa de evasão? A senhora tem acompanhado isso? É claro que a direção deve estar acompanhando isso, sempre monitorando isso. Os níveis são mantidos sempre em situações razoáveis, é isso, professor? Sim, nós temos alguns cursos que a taxa de evasão é maior, mas a gente procura acompanhar. E geralmente acontece isso no primeiro ano, porque é exatamente por essa situação. O aluno passa no vestibular e muitas vezes o auxílio que nós oferecemos nem sempre é o suficiente para fazer com que ele permaneça no curso. E ele acaba desistindo, às vezes, por motivos particulares. Embora a gente tenha monitorado muito isso e tentado diminuir essa taxa de evasão. Mas eu não sei te dizer exatamente a porcentagem de cada curso, mas nós temos sim uma evasão, mas eu diria que não é tão grande, né? E nós estamos lutando para que seja cada vez menor. Professor, agora conversando, por exemplo, com os jovens que estejam nos vendo em casa, jovens ali de 17, 18, 16 anos, que estejam no limite crucial de uma decisão importante na vida, né? Decidir uma profissão para o restante da vida, uma atividade para o resto da vida e renunciar a todas as outras profissões que ele poderia escolher. É uma coisa terrível nessa idade escolher isso. A universidade consegue prestar algum tipo de ajuda nesse sentido, assim, algum teste vocacional, alguma orientação vocacional? Como é que é isso? Tem conversado com os possíveis futuros alunos do IBILSE? Então, na verdade, o nosso vínculo maior são com esses alunos que frequentam o cursinho pré-vestibular. Tá. No cursinho pré-vestibular, eles têm esses testes de vocação, eles têm a oportunidade de frequentar a universidade, mas nós não temos isso exatamente como estabelecido para oferecer para todos os jovens da cidade. Mas nós temos ofertado visitas, esses estudantes podem se interessar em visitar. Nós temos feito divulgação dos nossos cursos em escolas, no shopping, até mesmo agora em maio, nós vamos ter um evento em maio no shopping Rio Preto, onde nós vamos fazer uma demonstração científica dos vários cursos, nós vamos ter banners, nós vamos ter alguns experimentos para atrair a atenção do jovem. Professora, um dos pontos em que o campus IBILSE aqui em Rio Preto também é muito conhecido é na área de pesquisa, né? São realizadas algumas pesquisas muito importantes, algumas, não vou saber exatamente precisar agora, mas na área de saúde se fala muito de tentativa de busca de explicações para a cura do câncer, por exemplo. Tem muita coisa que está sendo pesquisada aí no IBILSE. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa área de pesquisas dentro da universidade. Sim, nossos pesquisadores são muito reconhecidos e nós temos pesquisas nas 3 grandes áreas do conhecimento e vários departamentos são envolvidos com pesquisas, tanto básicas como pesquisas aplicadas. Certo. Então, eu poderia até cometer erros se eu destacasse alguma, né? Então, meus colegas, se estiverem me ouvindo, me perdoem, né? Mas cada docente, nós somos 207 docentes, cada um tem uma linha de pesquisa. E eu diria que todas são importantes. E não importa se vai ter uma aplicação imediata para a comunidade ou não. Basta você ter uma pesquisa para produzir conhecimento, eu já diria que ela é muito importante. Certo. Então, mas eu poderia destacar algumas que talvez tenham um maior impacto para a população, que tenha saído mais na mídia. Né? Nós temos o laboratório de hemoglobinopatias, que estuda anemias falciformes. Isso. Nós temos no laboratório de zoologia pesquisas sobre a nossa ictiofauna, que são os peixes da região, sobre as nascentes da nossa região, que nós temos que cuidar muito bem dessas nascentes. Exatamente. Né, que muitas estão desaparecendo. Levamos um susto outro dia com uma notícia de que aquela queda d'água do cachoeira ali na antiga área do IPA, né, estaria secando, né? Agora parece que já está se recuperando, não sei, mas a universidade tem bastante a ver com isso também, porque ela está presente ali, né? É uma história bem interessante, é uma outra abordagem, mas eu até posso falar um pouquinho. Na verdade, nós somos responsáveis pela Estação Ecológica do Noroeste Paulista
E no entorno, nós estamos fazendo aquela floresta estadual para proteger a estação. E Agora temos que proteger a floresta também, né? E acontece que essas nascentes ali próximas estão sendo prejudicadas, porque um pouco mais próximo nós temos foi loteado, né, para condomínios. Isso, ali eu posso falar, a professora toma muito cuidado para falar esse assunto, mas na verdade é a Quinta do Golfe, aquela região ali, houve vários loteamentos ali, parece que esses loteamentos impactaram em algumas nascentes aqui na região ali. Sempre traz um impacto, por mais cuidado que a gente tenha tido, essa comissão diretiva da Estação Ecológica analisa cada pedido, mas mesmo assim deve ter tido um impacto. E, além disso, também o Instituto de Pesca tinha feito alguns tanques ali, né? Uns tanques, e também tinha passado com toda a outorga, tudo muito bem acertado, tudo oficializado. Mas, quando foi feita essa outorga para captar água, isso foi feito em 2009. Né? De 2009 a 2017 já se passaram muitos anos. Então, realmente teve um impacto, tanto em relação às nascentes, quanto em relação à captação da água. Então, nós não vou dizer que há algum culpado, né? Mas nós temos que realmente abraçar essa causa e defender essa área, que é uma área verde, linda, com uma cachoeira, com uma represa maravilhosa, que é mantida por essas nascentes próximas, né? Então, isso realmente. Então, nós temos professores que estudam, né, essas nascentes, não só desse local, mas de toda a região. Também temos pesquisas relacionadas, como você falou, ao câncer, né, que pesquisa medicamentos, pesquisa vírus também que poderiam causar. A mosca, parece uma mosca, a mosca drosófila, que é a mosca da banana. É um inseto que está também... Essa mosca é a base de tudo da genética, né? Então, esse estudo já é tradicional lá no Departamento de Biologia. Então, por meio do cultivo da mosca drosófila, nós temos todo o conhecimento da genética, né? Tanto genética animal como genética humana. Então, é a base de tudo, é a pesquisa básica que um dia pode tornar-se aplicada. Tá certo, professora. Bom, não vamos encerrar essa entrevista sem a gente falar um pouquinho sobre as comemorações dos 60 anos, né? Tem uma série de atividades que estão sendo programadas, estão sendo realizadas já. O dia foi ontem, né? Ontem foi o dia que a faculdade completou 60 anos de atividade, é isso? E o que está acontecendo lá, bom, professora? Ontem nós tivemos uma programação bastante intensa, fizemos homenagens a diretores e vice-diretores de outras gestões, então fizemos um resgate histórico. No início, a abertura foi feita pela Banda Municipal Militar, foi uma belíssima abertura. Ao longo do dia, nós tivemos inaugurações de painéis de professores eméritos da instituição, a inauguração de uma sala de estudos que levou o nome do professor Carlos Daglian, que faleceu em setembro, recentemente, foi homenageado com uma sala de estudos. E tivemos a apresentação da bateria, tá? E também uma apresentação de nossas psicolíderes, né? Então, nós tivemos atividades desde as acadêmicas até as extensionistas. Então, foi um dia bastante cheio e muito importante. Mas, ao longo do ano, nós vamos comemorar os 60 anos. Pois com eventos, com outras atividades. Aliás, no ano passado, essas comemorações já foram iniciadas, de certa forma, né, com o resgate histórico da universidade, né, da instituição, do campus de São José do Rio Preto, que começou com a FAF, que a senhora já disse agora há pouco. Já foi lançado um livro, a primeira etapa dessa história, e deve ser lançada uma sequência desse resgate histórico. É isso, né, professor? Sim, nós temos a Comissão do Resgate da Memória, que é formada por professores ilustres aposentados que se dedicam, se debruçam a esse resgate. E a primeira etapa foi finalizada no ano passado com a publicação de um livro que contou a história de 1957 a 76, o período da FAF até começar a Unesp. E a partir daí, né, já há alguns meses, essa comissão continua o resgate a partir de 76 e a próxima etapa vai até 89. Certo. Então, nós pretendemos lançar um novo livro brevemente sobre essa fase. Tá certo, professora. Infelizmente, o nosso tempo já acabou. Sempre a conversa, quando é boa, passa depressa o tempo. Eu queria mais uma vez agradecer muito a sua presença, outra vez parabenizá-la e parabenizar a todos os docentes e a todos os alunos do IBILSC também,
por essa data tão importante, né? 60 anos de história e principalmente com uma vocação incrível para crescer, para se desenvolver muito, para se aproximar da comunidade, para crescer sempre, não é isso, professor? Muito obrigado, então, e parabéns. Muito obrigada pela oportunidade e vamos em frente com o nosso IBIUS. Tá certo. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.